Capítulo 6. Pode ter sido Lady Shane e sua Harley preta com uma faixa vermelha que me inspiraram a ter a minha própria. A visão dela rodando em todas as intempéries, tão saudável e tão livre, era bastante esplêndida. Ela nunca teve que esperar por um ônibus, comprar gasolina ou preocupar-se sobre a reparação de um carro. Ela simplesmente decolava quando o espírito a movia. Parecia, portanto, do jeito que você olhasse para isso, uma boa inspiração obter uma bicicleta. E estava brincando com a ideia há algumas semanas, quando, por acaso, me deparei com uma que estava à venda na aldeia. Eu pensei que seria poupar tempo. Poderia navegar para baixo do morro, para o pequeno quiosque, perto do ponto de ônibus, todas as manhãs, para recolher o jornal. Em absolutamente pouco tempo. Poderia pedalar para a aldeia e trazer mantimentos para casa. Na cesta agradável, ampla, descansando sobre o guidão. Havia até uma maleta na parte traseira para transportar todos os tipos de coisas simples. Poderia rodar até o cais e ao longo do cais. À noite, para comprar peixe fresco, pescados de barcos de pesca, quando atracavam ao longo do porto e descarregavam a sua pesca. Seria capaz até mesmo de rodar dentro de Dublin. Assim, mesmo que ela não estivesse nem perto de se igualar à bicicleta de Jane, comprei-a e, muito rapidamente, me senti confiante e completamente em condições de rodar. Por um tempo, a bicicleta teve um papel importante na minha vida. Deslizar livremente, descendo as colinas, com o vento no rosto, ocorria ser emocionante. Era gratificante. O ciclismo do passado, com uma onda alegre, em vez de estar esperando para ser parada e conversar sobre nada em particular, como seria indo a pé. A desvantagem eram as colinas em ambos os sentidos, para cima e para baixo, e a parte ascendente empurrando a coisa. Não era apenas tediosa, mas um trabalho difícil. Meu veículo não estava equipado com várias engrenagens para facilitar as coisas. Nada desse tipo. Era apenas um negócio simples para o cotidiano. Mas, apesar de tudo isso, a bicicleta oferecia uma espécie de convocação à independência. Minhas pernas poderiam e me levavam a vários lugares, mas agora eu tinha um veículo do tipo que, na verdade, me mobilizava de uma forma muito eficaz. E embora a viagem não fosse nada rápida, ela dava a ilusão de velocidade, especialmente as descidas. Eu ainda andava ao longo das falésias, no início da manhã, mas depois do café da manhã, iria sair de bicicleta e, em velocidade, descer a colina, fazer uma curva e descer outra colina até a parada de ônibus, situada ao lado da loja Mercado. Era uma espécie de ponto de encontro. Esse tipo de loja quiosque, o centro da aldeia, onde qualquer um, indo ou vindo de Dublin, tinha que descer ou partir.
Isto é, exceto a elite, que ia de carro ou de bicicleta, e não havia muitos deles. No verão havia turistas, visitantes, pode ser uma palavra melhor para defini-los, não tendo o turismo ainda atingido as alturas vertiginosas de hoje. Diariamente ao redor, matando o tempo, respirando ar salgado e fresco, e maravilhados com a beleza do lugar. No inverno havia moradores a pegar seus jornais, a comprar um quarto de pão, um maço de cigarros, ou simplesmente sair para um passeio pela manhã e uma fofoca. Eu conhecia todos eles, alguns melhores que outros. A elegante mulher gorda atrás do balcão me entregava o jornal, prendendo fios soltos de cabelo ou alisando seu avental com a outra mão. Perguntava se queríamos qualquer outra coisa, um pouco de açúcar, leite, talvez. Atrás dela, organizados nas prateleiras, iam os pacotes de chá, biscoitos, barras de chocolate, pilhas de rádio, pastas de dente, aspirinas e livros de bolso estranhos e baratos, e mapas rodoviários locais roçando suas bordas com garrafas de refrigerante e caixas de fósforo. Havia garrafas de aparência terrível com líquidos para tosse, latas de feijão cozido e carne enlatada. Se você olhasse o suficiente, encontraria o que quisesse naquele lugar minúsculo. Chen estava experimentando uma recorrência de problemas cardíacos. Eles tinham começado antes de sairmos de Londres. Trombose coronária. Mas parecia razoavelmente sob controle depois que saímos da agitação de uma grande cidade. Ele tinha um médico local a visitar a casa de vez em quando. Apenas no caso de eu não conseguir manter-me e ir, ele dizia. Se sou conhecido por ser doente, não haverá problemas com a certidão de óbito. Dr. B era um homem agradável, amável e, uma vez que dominou sua hesitação em visitar uma casa de pagãos e nos encontrou civilizados o suficiente, estava confortável em seu papel de médico. Ele morava em Sutton Cross, um pequeno lugar na estrada para Dublin, e era de fácil acesso, se precisássemos dele. Esta manhã em particular era para mudar nossas vidas imensamente. Chen ainda estava dormindo quando saí de casa, abrindo a porta da garagem e rodando a bicicleta para fora, tomando cuidado para não bater no Henkel quando saísse. Depois de fechar a porta, olhei para o hotel no lado oposto da baía, apropriadamente chamado de The Cliff Hotel, uma vez que parecia pairar sobre a falésia de uma forma semelhante à nossa casa. Embora com binóculos fosse possível ver as janelas, e igualmente possível para que eles vissem a nós, supostamente nunca foi de interesse nosso de forma alguma. Esta manhã, porém, havia pessoas ao redor das janelas. Eu podia vê-los em movimento, não distintamente, a distância era muito grande, mas como sombras pretas. Foi incomum, mas eu nem sequer parei para saber quem ou o que eram. Estava a descer a colina, contente e feliz. Era uma manhã fria,
O vento frio veloz estava retendo fora a chuva. Este clareava a cabeça, e o dia principiava indo para um bom começo. Quando eu fiz a curva final e fui deslizando livremente para baixo em direção ao quiosque, fiquei impressionada com a aura de agitação em torno de um pequeno grupo de pessoas próximas da frente da loja. Alguma coisa tinha acontecido, algo importante pelo olhar deles. Deviam estarem ali 8 ou 9 pessoas, todas com jornais em suas mãos. O que poderia ser? Eu me perguntava. Talvez a rainha tivesse morrido. Talvez alguém tivesse sido assassinado de uma forma particularmente horrível. Teria que ser algo muito terrível para criar uma tal ondulação no comportamento normal, plácido, dessas pessoas que via todos os dias e que me cumprimentavam tão afavelmente todas as manhãs, nunca indevidamente excitados sobre qualquer coisa. O tempo sendo o nosso principal tópico. Desci da minha bicicleta e rodei-a para a loja, como sempre fiz. O grupo se dissolveu em minha passagem, ninguém olhando diretamente para mim. Que estranho! Deve ser algo terrivelmente inglês que estava perturbando-os, e saber minha nacionalidade lhes estava envergonhando. Os irlandeses eram assim, altamente conscientes de nacionalidade. Talvez algum projeto de lei horroroso tivesse sido aprovado na Câmara dos Lordes, humilhando os irlandeses. E eu estava levando a culpa por isso. Bom dia, Sra. O'Rourke. Eu cumprimentei a proprietária da loja, sorrindo para ela. Oh, bom dia, senhorita. Sua voz era fina, com uma emoção de algum tipo, e mais alta do que o habitual. Ela estava se comportando como uma atriz amadora no palco pela primeira vez, consciente de si mesma, sem saber onde colocar as mãos, não capaz de atender aos meus olhos. Seu nervosismo era inquietante. Que diabos é isso tudo? Eu perguntei a mim mesmo. Depois de entregar-me o jornal, ela desapareceu emergindo pela porta de trás da loja, resmungando sobre pôr a chaleira no fogo para o café da manhã. Nenhum convite amigável para comprar chá, sem indagações sobre o bom médico. Esta manhã foi diferente, estranhamente confusa. Encostando a bicicleta para sustentá-la de pé, eu abri o jornal e quase o deixei cair. Então era isso. Fui recebida por uma fotografia de meia página de mim mesma, tirada anos atrás por Perola Freeman, uma fotógrafa da alta sociedade, no meu noivado com John, para a inclusão na Tyler A, revista britânica da alta sociedade. Nota do tradutor. Eu era ainda, tantos anos mais tarde, reconhecível. A legenda, no entanto, foi a parte perturbadora. O socialite foge com falso lama. Lia-se na mídia impressa, em preto e grande. Momentaneamente, saí para fora de mim mesma por choque. E, de forma deliberada e cuidadosamente, dobrei o jornal. Eu o guardei na parte de trás da bicicleta. Encontrava-me fora de foco, débil e titubeante das minhas pernas. A adrenalina estava fluindo. Mal sabendo o que estava fazendo, pedalei passando pelo grupo de pessoas, os amigos de ontem, com as costas agora viradas para mim.
Compreensivelmente, talvez, eles não tivessem o desejo de ver meu olhar, nem eu desejava encontrar o deles. Atravessei a rua com cuidado e cheguei a um banco ao lado do cais, onde sentei-me, deixando a bicicleta estatelar-se no chão, despercebida. Após 1 minuto ou 2, tirei o jornal para fora da transportadora e o desenrolei. Eu tinha que saber o que estava nele, antes de levá-lo para casa. Etienne estava em um estado delicado de saúde, e parecia que havia algum efervescente, mentiroso escândalo medonho. Ele tinha que ser protegido. Seria-lhe devastador. Mesmo uma boa publicidade era abominável para ele. Ele era essencialmente um eremita, e ser impingido aos olhos do público de tal forma seria uma agonia para ele. Poderia até mesmo ser-lhe fatal. Abrindo o jornal de novo, meu primeiro pensamento foi de indignação. Por ser descrita como uma socialite, isso evocava a imagem de raça pura, frágil, rica e completamente desagradável mulher. Longe do jeito que eu sempre pude me ver, ou sempre seria. Mas isso só ia ser só o começo. Essa alusão a mim seria meramente no intuito de forjar uma história para fazer Chen ser visto como o pior tipo de devasso possível, e para agradar aos mercadores de escândalos. O conto dentro do jornal sucedia-se longo, e eu era incapaz de pôr-me a lê-lo na íntegra. Obtive sua essência, embora fosse um insulto doloroso e falso. Eu não poderia imaginar o que tinha acontecido, o que faria as coisas tal qual e por quê. Mas uma coisa eu sabia: isso tinha que ser interrompido. Com minha determinação clara, montei na bicicleta e parti para casa, não me importando com nada agora, a não ser ver a justiça ser feita, para proteger Chen. Eu pedalava furiosamente, colina acima, como minhas pernas e pulmões permitissem. Então, desmontando-a, a empurrava com vigor e uma energia recém-descobertas. Dobrando a última curva, antes da casa, um horror fresco estava me esperando. O que parecia uma multidão de pessoas. As gentes cercavam os degraus que levavam à porta da frente. E em pé, Raabe, no degrau mais alto, do lado de fora, olhando com temor e agitação. Então me dei conta. A imprensa! Meu Deus, foi a imprensa! Todas aquelas pessoas no Hotel Cliff, era isso que era. A imprensa, esperando para atacar. Mas por que tantos? Raabe me viu primeiro e tentou dar um sinal para eu me manter afastada. Eles seguiram seus movimentos e, virando-se, me viram me aproximando. Em um instante eu estava cercada. Os microfones foram empurrados para mim. As câmeras estavam clicando. Eles estavam gritando para mim, fazendo perguntas. Num acesso de raiva súbita, peguei o jornal e enrolei-o em um pedaço de pau, apertando duramente. Segurando-o sobre a minha cabeça, debatia-me furiosamente dizendo-lhes que nos deixassem em paz, que saíssem do nosso caminho.
Ira inesperada e comportamento ameaçador surtiram algum efeito, e fui capaz de chegar a Raabe sem ser molestada. Eu a empurrei para dentro da casa e bati a porta, trancando-a, e inclinei minhas costas contra ela. Você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter feito isso. Aborrecê-los. Raabe sussurrou, como se pudessem ouvir através da porta fechada. Eles estão em todo lugar. E eles podem imprimir coisas terríveis sobre nós, se você apoquentá-los. Normalmente, ela era bastante plena em seus modos, quando não sobreexcitada. E vê-la em tal estado de vulnerabilidade era surpreendente. Ela parecia assustada e pasma, em contraste com a minha própria reação. Mas, nesse momento, ela não tinha visto o jornal ainda. Eles já disseram coisas terríveis sobre nós. Está terrível, disse a ela. Você não viu o jornal. Tem que ser interrompido. Vou para Londres. Agora, imediatamente. Se me apressar, posso pegar o avião da manhã. Eu já estava sobre as escadas, no meio do caminho para o meu quarto, no andar intermediário da casa. Eu poderia telefonar para Ed Finnegan, o motorista de táxi local, para me pegar na parte mais alta da encosta. Eu poderia tomar o caminho ao lado da falésia e encontrá-lo longe da nossa casa, para que ninguém me visse indo. Tinha planejado, mas tinha pressa. Raabe me seguiu até o topo das escadas. O que Chen dirá quando souber que você se foi? Nunca ele deixaria você ir. Se ele não estivesse tão mal, eu lhe chamaria e ele te pararia. Você é tão teimosa, ele é o único que pode controlá-la. Ela estava quase chorando, mas eu não tinha tempo para sentir pena dela. Tinha que chegar a Londres e ver um advogado imediatamente. Eu não posso ajudar aqui. Eu vou. Eu tinha cerca de 10 minutos para trocar de roupa, arrumar meu rosto e me certificar de que tinha dinheiro inglês na minha bolsa. Minha mente estava trabalhando rapidamente e eu sabia que poderia fazê-lo. Muitas vezes saí até o aeroporto para assistir aviões pousarem e partirem. Era uma corrida aprazível. A estrada sinuosa através da província amável e passava pela Turf Cottage, casas ou chalés tradicionais embutidos no gramado, na relva. Nota do tradutor. A única que me lembro de ter visto. Dublin tinha um pequeno aeroporto naqueles dias, muito pequeno para aeronaves de grande porte. Shannon, no sudoeste da Irlanda, é o aeroporto internacional. Mas este dia quase não notei a rota ou o tempo que levamos. Minha mente estava correndo à minha frente. Ed era nosso amigo e me sentei ao lado dele. Ele ficou em silêncio e foi discreto. Apenas uma vez, quando estávamos chegando ao aeroporto de minha viagem, ele coçou a cabeça. Eu sinto muito, senhora. Isso é uma vergonha mesmo. O pobre médico, ele é mesmo um cavalheiro. Bastardos mentirosos. Que são aqueles jornais ingleses?
Mentirosos desgraçados. Sim, eu sei. Obrigado, Ed. Espero estar de volta no próximo avião. Você acha que pode vir me buscar? Na verdade, posso, senhorita. Deus seja convosco. Foram suas palavras de despedida quando abri a porta do carro. Podia ver o avião pronto para sair. Não havia tempo a perder se eu fosse pegá-lo. Corri para dentro para comprar a minha passagem. Então corri pela pista. Afortunadamente, pegando um assento na parte traseira do avião, bem a tempo para a decolagem. Aer Lingus era uma companhia aérea pequena e simpática. E a aeromoça, fina e jovem, estava calma e agradável. No minuto em que estávamos no ar, me senti melhor, resolvendo problemas, quase animada. Eu era jovem e otimista. Durante o curto voo, tive tempo para me recompor um pouco e decidir exatamente como lidar com os planos aos quais tinha embarcado, que pareciam agora talvez um pouco imprudentes. Brian Carruthers tinha sido um amigo próximo de John, desde tempos de escola, um dos poucos com quem manteve um contato íntimo. E agora tinha se tornado amigo de nós dois. Sendo ele um conselheiro da rainha, Queen's Counsel, advogado britânico de alto escalão que tem permissão para representar uma pessoa em tribunal. O título dado a tal advogado quando uma rainha está governando. Nota do tradutor. Inteligente. Eu tinha certeza de que ele poderia me ajudar, me aconselhar o que fazer, como parar os jornais, como processá-los se necessário. Ele foi a pessoa que primeiro me ocorreu, e era a pessoa que eu estava determinada a ver. Ele poderia estar em uma corte, é claro. Poderia estar em outra parte da Europa, ou quem sabe onde mais. Poderia não ser capaz de me ver de todo. E acho que deveria ter-lhe ligado antes de empreender essa viagem. Mas, na ocasião, eu não tinha tempo de sobra, raciocinei. Refletia sobre tudo isso quando o café foi servido e tirado. Meu plano era que, quando pousássemos, eu tomaria o ônibus do aeroporto para Earl's Court e de lá um táxi para Lincoln's Inn. A câmera de Brian estava no templo interior. Ponderei que telefonar de Earl's Court, ou mesmo do aeroporto, dizendo que estava chegando, não seria uma boa ideia. Poderia ser-me dito em termos inequívocos que não haveria nenhuma possibilidade de eu vê-lo. Em vez disso, simplesmente chegaria, como se ele estivesse me esperando. E com sorte seria recebida. As chances eram de que a sorte estivesse comigo. E, como se viu, foi isso até certo ponto. Sheila, minha querida, que adorável ver você. Brian parecia de verdade estar esperando por mim. Ou ocorria ser minha imaginação. Ele me beijou com aparente carinho e sinalizou para eu tomar a grande poltrona em frente à sua. O lugar era luxuoso, impressionante. Painéis de carvalho, carpetes grossos
silenciosos, centenas de livros cuidadosamente dispostos em estantes caras, fotografias em molduras de prata. Nunca tinha visto o interior de câmaras anteriormente, e me lembro de encontrar tudo um pouco assustador. Minha própria vida tornou-se tão simples nos poucos meses que estava afastada de Londres, que isto estava em completo contraste. Eu sinto muito sobre o absurdo nos jornais da manhã, disse-me ele, quando instalei-me. Autores sensacionalistas, eles estão apenas a estimular o povão. Um caso mau, um caso ruim. Mas agora, o que posso fazer por você? Ele ofereceu um cigarro enquanto falava. Brian ouviu gravemente quando expliquei minha situação, minha preocupação com Chen. Quando terminei, ele parecia estar absorto em pensamentos. Não disse nada, permaneceu em silêncio, fumando, dando a impressão de que estava pensando em meu caso. Mas, por tudo que eu sabia, ele poderia estar a pensar em algo completamente diferente. Talvez o seu grande caso atual, ele poderia ter feito sua cabeça sobre mim, mesmo antes de eu chegar. Então, depois de uma longa pausa, e para minha considerável surpresa, ele disse: a melhor coisa que você pode fazer, você sabe, é deixar essas pessoas. Só não voltar. Eles não vão fazer-lhe nenhum bem. Isto é um escândalo desagradável. E não o tipo de coisa que você quer estar misturada dentro. Nós todos fazemos coisas estúpidas, eu suponho. E você tem, se me perdoa dizer isso, comportado-se um pouco estranha. Garotas como você simplesmente não saem de casamentos abertamente a viver na miséria. Não é comum. Você pode muito bem achar que não será aceita. Você pode ser esnobada por pessoas com quem você foi educada. Pessoas que têm o mesmo código de comportamento. Mas não importa. Você vai superar isso. Em 1 ou 2 anos, ninguém vai se lembrar de nada sobre isso. Ele apagou o cigarro, fixando-me com um olhar quase hipnótico. Não seria nenhuma surpresa se uma peruca tivesse aparecido em sua cabeça e uma toga sobre seus ombros. Simplesmente você não pode se meter nesse negócio sórdido. Você realmente não pode. Ele repetiu enfaticamente. Se persistir, então não só vai tornar-se persona não grata com o seu próprio tipo, vai notar que não será aceita ou compreendida por eles, pelos outros tipos de pessoas. Você vai cair entre 2 cadeiras. Pense sobre seu futuro. Fiquei espantada. Eu não tinha perguntado a sua opinião sobre tais assuntos. Então, ele foi em... Quanto aos jornais, não há nada que alguém possa realizar para fazer pará-los de imprimir este material. Isto é o que eles disseram, e é provavelmente verdade, de qualquer maneira. Então, lá foi a minha resposta. Ele acreditava na história do jornal. Acreditava que Chen era uma farsa. Ele acreditava em todas as coisas escandalosas que disseram sobre ele. Ele acreditava. Ele. Mas eu, por outro lado, sabia que eram fabricadas. Eu sabia que era mentira. Eu conhecia Chen. Essa era a diferença entre nós. Eu estava defraudada. Não havia nenhum sentido eu dizer-lhe
qualquer coisa para tentar mudar sua opinião. Era quase como se tivesse sido informado, quase como se estivesse esperando eu ir até ele para me aconselhar. Mas o negócio era: eu estava buscando um tipo diferente de aconselhamento do Em Perspectiva. Então, como ele, obviamente, não tinha mais a dizer, estava se comportando como algum mestre de escola superior com uma criança recalcitrante, levantei-me com o resto de dignidade que eu poderia reunir. Eu o vejo, Brian, disse. Que bom ver-me em tão curto prazo e ter tempo para dar-me o seu conselho. Parte de mim queria realmente poder agradecer-lhe e dizer-lhe que faria o que sugeriu. Parte de mim lamentava ter que desviar-se de amigos bem-intencionados. Andei em direção à porta. Como se soubesse o que eu estava pensando, disse-me: se você é incapaz ou não quer atender ao meu conselho, vai se arrepender, Sheila. Lembro-me do lado de fora, na calçada, querendo saber o que fazer a seguir. As meninas gostam de você, tinha-me dito. Esse foi o problema, ou parte dele. Eu não era uma dessas meninas. Eu estava começando a sentir fome e nervosismo. Meu plano tinha ido por água abaixo. Talvez um pouco de comida ajudasse. Iria restaurar algum tipo de ordem à minha mente. Embora eu amasse Londres, encontrei a multidão e o barulho angustiantes. Holt era tão calma e pacífica. O meu clube estava em Charles Street, junto a Berkeley Square. E eu pus na cabeça esse caminho: almoçar e ligar para John de lá. Poderia pegar um ônibus, que seria uma coisa aprazível de fazer para minha estabilização. Logo, andaria de Piccadilly para baixo até Berkeley Street. Não era longe demais e o dia estava claro. Sentei no deck superior na parte de trás do ônibus quando chegou. Como nós rastejamos através do tráfego de Londres, parando e arrancando, em forma de solavancos, que os familiares ônibus londrinos têm. Senti uma espécie de tristeza se apoderar de mim. Brian tinha tentado ajudar. Ele tinha saído do seu caminho para garantir que eu faria o que ele, pessoalmente, acreditava ser o correto. Ele me convidou de volta ao redil, apesar da minha transgressão, meu quebrar as regras e pisar fora da linha. Eu gostaria de poder agradecer-lhe, explicar-lhe que eu não era assim, não uma daquelas meninas. Falaria com John, e talvez um dia ele dissesse a ele. Apesar de ser fora de questão imaginar que John poderia entender também. Ele iria apenas dar de ombros e escrever a coisa toda como sendo além de sua compreensão. Ao contrário do de Cordelia, que pertencia a Lansdowne, meu clube estava longe de ser o mais requintado de Londres. Mas era seguro e sempre o tinha sido. Mesmo quando eu era apenas uma adolescente longe de casa, que precisava de um clube de vez em quando. Os membros, em sua maior parte, eram idosos, sem graça e respeitáveis, mas as taxas eram razoáveis. As apresentáveis salas de jantar eram um lugar para ir
onde ninguém estaria interessado em mim ou nos escandalosos jornais. Enquanto eu brincava com o almoço, a minha mente ia para Chen e Raabe. Ela tinha razão, claro. Eu havia sido uma tola de pensar que poderia, sozinha, parar a imprensa. Uma tola de apressar-me assim, e talvez Chen estivesse se perguntando se eu tinha ido embora por causa do problema. Eu devia voltar, impedi-lo de se preocupar, especialmente em seu estado atual de saúde. Mas tinha perdido o avião da tarde, por essa altura. E teria que esperar até mais tarde para o próximo e o último do dia. Em todo caso, eu estava ansiosa para falar com John. Quando telefonei para ele, no cimo de um assento de veludo, na cabine telefônica, no salão do clube, ele não parecia surpreso em ouvir minha voz. Seus pais estão em Brawl. Gostariam de vê-la, disse ele. No Brown? O que eles estão fazendo na cidade? Por que eles querem me ver? Você sabe que não posso vê-los. Vamos passar por todas as recriminações, mais e mais outra vez, inutilmente. Suponho que sim. Era o seu ato típico, mantendo-se de fora, tentando me acalmar. Tudo o mesmo. Você realmente deve vê-los, em vista dessas pendengas. Fico com você se quiser. Sua voz pelo telefone era de pouca distância. Mas isso era John. Sempre cauteloso. Sempre em cima do muro. Então concordei. Ele iria me pegar no clube e íamos juntos. O Hotel Brown era uma construção pequena, bastante calma e exclusiva naqueles dias. E talvez ainda seja. Encontramos meus pais instalados em um canto da sala, sentados em frente a uma tela grande chinesa. Foi um choque vê-los. Eles pareciam estranhos. Meu pai, sempre cortês e gentil, estava realmente diferente. Eu tinha acabado me esquecendo como ele era. Alto e bonito. Tinha um cigarro usual na mão e uma bebida por perto. Minha mãe estava sentada como se entronizada. Ela não sabia o que havia acontecido com a filha que ela tinha tão cuidadosamente moldado. Alguma coisa tinha dado errado. Seu ditado favorito: dê-me uma criança até 7 anos e ela será minha pela vida toda. Tinha de alguma forma falhado com ela. As coisas tinham que ser colocadas de volta em seu lugar. Sua filha tinha que ser feita para vir para ser terminada. Ela era uma mulher determinada que odiava ser contrariada, porque sabia que estava certa. Ela estava usando um delicioso chapéu rosa sexy, mas estava em desacordo com sua forma e expressão. Uma estola de visão estava envolta em seus ombros. E se o pequeno morto tivesse aberto a boca a morder e rosnar, teria sido mais de acordo com sua utente. Minha mãe era pequena e obscura, mas reta e ameaçadora. Senti-me feliz que John estava comigo. Eles gostavam dele.
Meu pai levantou-se sorrindo. Minha mãe permaneceu sentada. Então, você voltou, não é? Era a sua saudação. Depois de fazer uma chacota de todos nós e nos puxando para a lama, você vem rastejando de volta, agora que descobriu sobre o seu bom amigo. Voltei? Não, eu não voltei. Vocês queriam me ver. Eu estava surpreendentemente calma e distante. O que aconteceu depois foi quase surreal. Como se convocado pelo diabo. Um homenzinho apareceu de repente no meio de nós. Como se ele tivesse vindo de um buraco no chão. Ou se tivesse caído do céu. Nada. Ele tinha saído de detrás da tela, como um personagem de uma comédia. Senhora Rose, permita-me apresentar-me. Jeremiah Smite, detetive particular. Ignorando sua tentativa de me cumprimentar, eu permanecia em pé, observando-o. Jeremiah Smite? Ninguém se chamava Jeremiah Smite, fora em Dickens. Isso deve ser um pesadelo. Em um momento eu iria acordar. Mas não. Ele continuou. Vejo que você não ouviu falar de mim. Bem, deixe-me dizer-lhe, minha jovem senhora, passei meses a rastrear seu amigo. E ele não é o que diz ser. Ele enganou você. Ele fez uma pausa. Ninguém disse uma palavra. Então você não quer saber sobre ele, hein? Bem, você sabe quem ele é? Outra pausa grave. Ele é um encanador comum. Um encanador inglês que nunca esteve fora deste país. O que você acha disso? Eu tenho provas. Sim, eu tenho provas. Ele enganou você. Ele enganou a todos. Mas agora o jogo virou. Minha prova está aqui. Páginas disto. Ele tapeou um grande brevet do caso que tinha colocado ao lado dele no chão. A pausa foi maior desta vez. Estavam todos esperando para ver como eu iria levá-los. Mas, pobres coitadinhos, não estavam preparados para o que aconteceu depois. Eu me senti como Julian. Me senti como um bom soldado que conhece o inimigo, que tem uma estratégia para superá-los. Ataque surpresa. Pegá-los inesperadamente. Logo, eu fiz. Dei uma bofetada na bochecha do pequeno homem detestável. Não uma, mas duas. E então saí. Lamentavelmente, não estava lá para testemunhar a comoção, para ouvir e ver o céu caindo. Já estava a caminho do aeroporto, a caminho de casa, a única casa que eu tinha agora. Eu tinha bem e verdadeiramente queimado minhas raízes. E Brown, o hotel, deve ter sofrido um inédito revertério aquele dia. Não muito tempo depois, nos tornamos conscientes da razão por trás do escândalo que atingiu Chain tão mal e deu origem a tantas controvérsias a respeito de sua identidade. Controvérsias que ainda se encolerizam estes dias. Eu não sei se o detetive foi contratado por meus pais ou por um escritor alemão que considerava o Tibete
como seu domínio e ficou furioso que Lobsang Rampa tinha escrito um livro sobre o Tibete, que, em sua opinião, ele que tinha popularizado o país. Este homem foi um dos poucos que tinham passado algum tempo no Tibete, um país naquele período bastante inacessível aos estrangeiros. Durante a guerra, ele tinha se refugiado lá. Mais tarde, foi descoberto que ele era um nazista. Mas ele nunca tinha sido capaz de penetrar na vida interior dos mosteiros. Pode ter sido os ciúmes, ou ele pode ter sido movido por um desejo equivocado, mas genuíno, de manter a vida lamaística sagrada. De qualquer forma, ele nunca teve o bom senso de fazer contato direto com Chen. Era ele ou quem foi? Quem foi o responsável pelas publicações e mentiras que circulavam? Nunca ficou claro para mim. Quem quer que fosse, fez um grave desserviço. E não seria ir longe demais dizer um grave desserviço à humanidade. Chen sofreu uma lesão interna que, acredito, nunca verdadeiramente ficou curada. Embora ele continuasse seu trabalho, isso era sempre com uma luta que embotava o impacto de seus livros e o conhecimento que talvez de outra forma poderia ter havido. O fato é, no entanto, que a verdadeira identidade de Lobsang Rampa não é importante. Quem Lobsang Rampa foi não é o X da questão. A mensagem que ele transmitiu é: mas dizer que ele era um encanador inglês, encanadores logo sendo considerados como analfabetos, ou um inglês de qualquer tipo que nunca houvesse saído de seu país, é tão ridículo a ponto de ser absurdo. Mesmo os milhões que nunca o conheceram, mas leram os seus livros, devem ver isso como claramente impossível. Eu estava na posição única de saber que seus livros eram inteiramente espontâneos. Nunca houve qualquer investigação. Nunca houve hesitação alguma, ou volta para trás no encalço para corrigir declarações que fez. Os desenhos mesmo eram basicamente dele, e o mapa de Lhasa, tudo feito à mão livre, sem referências de qualquer tipo. Ele estava escrevendo de suas próprias experiências. Não há outra explicação possível. E estava usando o seu próprio conhecimento. Fiel à sua palavra, Ed Finnegan estava me esperando no aeroporto. E foi extremamente reconfortante ver a sua espécie, o rosto alegre. No momento em que estacionou no lado de fora da pequena casa de pedra na falésia, era muito tarde, e a casa parecia estar em trevas. Pelo menos, felizmente, não havia sinais de repórteres sórdidos rondando. Eu pus a minha chave na fechadura e abri a pesada porta de madeira. Tudo estava calmo. E por um momento eu me perguntei se tudo tinha sido demasiado e Chen não sobrevivera ao massacre que estava em andamento quando saí naquela mesma manhã. Eu me perguntei se ele tinha realmente partido desta vida e estava finalmente livre. Enquanto estava ali, na semi-escuridão, senti um corpo peludo roçando minhas pernas. E sabia que era Kuei,
a me cumprimentar. O quarto de Chen se situava no final do corredor, e uma luz fraca brilhava, incentivando-me a entrar na porta entreaberta. Eu trilhei na ponta dos pés ao longo do corredor e abri a porta. Lá, ante mim, estava o Dr. B, ajoelhado na mesa de trabalho de madeira áspera, a cabeça entre as mãos, ignorando a minha entrada. Presumi que ele estava orando. Era uma sala grande, cheia de passatempos de Chen, estudos científicos e pertences. Tinha uma adorável janela saliente, e sua cama foi colocada ali, na janela, mirando diretamente para o oceano, a mais vasta extensão de mar e céu, sem nada para impedir a majestade dos elementos. Os únicos sons eram os da arrebentação das ondas contra as rochas abaixo na maré alta, os gritos das aves marinhas, os padrões de mudança de vento e, em caso de tempestade, uivando e gemendo, o lamento fúnebre do farol no ponto acima. Isso era um maravilhoso, revigorante, local inspirador. E sucedia-se trágico, que havia sido invadido naquele dia pela imprensa, tão insensível, tão carente de refinamento. Agora, enquanto estava no limiar do quarto, vi que a luz fraca vinha de uma lâmpada colocada perto da cama. Raabe estava sentada lá com um livro nas mãos, mas a luz era tão fraca que duvido que estivesse lendo. Mais provável que estava imersa em pensamentos e na tristeza. Ela tinha muitas dificuldades de lidar com a vida, e embora, em um nível terrenal, nós muitas vezes não nos tratássemos amigavelmente, sentia uma grande empatia e respeito por ela e seu papel naquele momento. Meu olho viajou para a cama onde estava deitado Chen, bem quieto, seu perfil recortado contra o azul negro do céu noturno. Um céu límpido, cheio de estrelas, e uma meia-lua. Um céu tão puro como um que nunca se veria em uma cidade. Isso formava um cenário mágico. O quarto cheirava a incenso. Enquanto eu estava esperando, ele falou: Senhorita Kuei disse-me que Sheila voltou. Sua voz estava fina e não tinha força de vida. O pequeno gato saltou sobre a cama e eu consegui apenas ver a silhueta dela deitada ao seu lado. Pelo menos ele estava vivo. Raabe se virou e me viu. Sim, ela voltou, disse. Atravessei o quarto e quando fiz isso, o médico olhou para cima. E, fazendo o sinal da cruz, levantou-se. Ele estava indo embora. Seu paciente estava nas mãos de Deus agora. Ele não poderia fazer mais nada. Deixou o Todo-Poderoso fazer o que a ele convinha. Ajoelhei-me ao lado da cama e toquei as mãos de Chen com as minhas. Agora, perto dele, ficou claro que seu rosto estava pálido e sua pele úmida e pegajosa. Estou feliz que você voltou, Buttercup, disse ele. Você achava que eu não viria? Nunca se sabe. Ele permaneceu imóvel e em silêncio por alguns minutos. Então disse: Eu preciso de você para me ajudar. Eu preciso de energia. Posicione-se perto de mim.
Eu estava deitada na cama com meu corpo perto dele, apertado ao seu corpo. Eu sabia que possuía uma vibração básica que era harmoniosa com a sua. Sabia que tinha a força vital que ele tanto carecia naquele momento. Sabia que podia fazê-lo viver. Aconteceu de eu ter o que ele precisava. Percebi que naquela noite eu era necessária, que ele não continuaria se eu deixasse seu lado. Então fiquei ao seu lado por mais de 20 anos, literalmente, nunca deixando-o por um dia ou uma noite. Mas você não vai estar lá quando eu morrer. Você sabe. Ele me disse uma vez. Ao que eu respondi: não seja ridículo. Eu sempre estarei com você enquanto viver. No entanto, ele estava certo no final. Quando eu finalmente o deixei, ele viveria apenas algumas semanas. Mas estou correndo na minha frente, e à frente da minha pintura mágica. Muita água correu por debaixo da ponte, antes de chegarmos na encruzilhada dos caminhos. Naquela noite, logo, senti sua energia lentamente voltando. Não posso explicar como a sentia. Como já afirmei antes, não temos palavras na nossa língua concreta para explicar acontecimentos esotéricos. Apenas um sabe. Não posso dizer quanto tempo decorreu antes que ele dissesse: você deve ir para a cama agora. Está cansada. Obrigado, Buttercup. Vai dar tudo certo agora. Boa noite. Raabe deve ir para a cama também. Ela teve um dia duro. Ela está bem. Vai dar tudo certo, repetiu ele. Sabíamos que ele iria receber mais ajuda de outras pessoas no astral se lhe deixássemos. Não o mesmo tipo de energia física bruta que eu poderia lhe dar, mas assistência de uma ordem diferente, além da nossa compreensão. Quando estava deitada na cama, contemplei a tora queimando na lareira. Vi a luz bruxuleante e o ocasional cuspir fogo, o brilho e conforto da madeira em chamas. A casa estava úmida e precisávamos de fogo nos quartos em que vivíamos e dormíamos, que era o único calor que tínhamos e era o do melhor tipo. De alguma forma, incentivava a uma profunda reflexão e contemplação. Pensei na vida superficial das pessoas que eu tinha visto naquele dia. Eles eram atores em um palco, assim como todos nós. Mas eles não estavam, talvez, conscientes disso. Da mesma forma que eu estava. Eles, quiçá, atribuíssem maior importância às coisas da carne do que eu fazia agora. Eu sabia que tinha feito um compromisso silencioso com Chen. E sabia que ele sabia disso. Minha vida daqui em diante seria retirada da sociedade. E seria enriquecida, porém, além da medida. Eu sabia que ao assumir esse compromisso, solidificara a determinação de Chen de levar o seu trabalho até o fim, para descobrir a razão do comportamento humano, para encontrar a falha. Ele precisava apenas de uma pessoa a se comprometer com ele totalmente, para fazer valer o seu tempo, para fazer seu sofrimento valer a pena. Aconteceu
de eu ser essa pessoa, o ser humano médio que ele precisava. Quando chegou na manhã seguinte, o Dr. B ficou perplexo. Não era que Deus não ouvira as suas orações ocasionalmente. Ele o fazia. Não havia como negar isso. Porque só na semana passada, a velha senhora O'Grady tinha voltado ao combate, não tinha? Mas ele nunca tinha visto tal volta súbita e surpreendente virada como esta. Um pensamento fugaz passou por sua cabeça, que poderia ser obra do diabo. E, destarte, rapidamente rejeitou a ideia. Não era seguro para ele conservar-se nessas coisas. Você nunca saberia a qual estrada isso o levaria, especialmente quando estava lidando com pagãos. Em todo caso, era um pouco como um milagre, fosse quem fosse que havia feito isso. Saiu da casa aliviado, que o cenário tinha se mostrado assim, prometendo voltar, se houvesse alguma mudança para pior. Sim, isso é verdade. Estava quase restaurado à sua aparência normal, embora tivesse um cansaço incomum encimando-lhe. Nós três nos encontrávamos em sua cabeceira, e eu estava lhe pondo a par sobre os acontecimentos do dia anterior, durante uma xícara de chá com biscoito. Parecia que Raabe tinha atacado ferozmente para manter a multidão da imprensa na Bahia por algum tempo. Mas, finalmente, 2 repórteres de jornais britânicos, por várias promessas, não cumpridas, é claro, conseguiram burlar o bloqueio para dentro da casa e a entrevistaram em um tom bastante agressivo, mas de modo persuasivo. A frase clássica deles era: se ele joga bola com a gente e admite que ele é um impostor, nós vamos dar-lhe tal publicidade que o livro irá vender milhões. Vocês nunca terão que se preocupar com dinheiro de novo. Como encontrava-se doente, ele estava em outra parte da casa, mas estava consciente do que estava acontecendo. O médico foi chamado para trazer Raabe para o seu lado. Tire essa escória para fora daqui, disse a ela em uma voz que quase sucedia-se um sussurro. Livre-se deles e de suas bolas. Diga-lhes para irem para o inferno. Conhecendo Raabe, ela provavelmente não iria tão longe. Ela era a cautelosa de nós três. Assim, ele recebeu uma publicidade muito desfavorável, pelo que sua imagem nunca se recuperou. Mas, e isto é a parte importante, ele manteve sua posição a partir da qual nunca vacilou ou alterou até o fim de sua vida. Ele insistiu veementemente que seus livros eram verdadeiros, que ele era genuíno, que ele não era um impostor. Ele nunca vacilou ou hesitou dessa posição, nem na vida pública ou privada. Havia pessoas ao redor da casa, durante todo o dia. Vasculhavam as latas de lixo, iam ao longo da trilha do penhasco, sob a janela, com espelhos em longas varas, interceptavam qualquer um que se aproximasse da casa e tentaram parar o Dr. B para entrevistá-lo e fotografá-lo. Logo parecia que tinham perscrutado toda a vila por histórias sobre nós. Ainda estavam lá, no Hotel Cliff, mas por esta altura os seus números estavam diminuindo. Tinha saído o plano deles tão bem
quanto o meu plano de pará-los. E eles desistiram, naturalmente, porque não havia mais nada para ser dito. Durante 3 dias, segundo me disseram, a história esteve nas primeiras páginas e, em seguida, desapareceu, como histórias escandalosas sempre fazem, deixando para trás os restos e detritos para vivermos com eles e superá-los. Se você fosse perguntar se isso fez alguma diferença para nós, ser alvo de má publicidade, então eu responderia que sim. Fez um monte de diferença e de várias maneiras. Em um nível puramente prático, um grande desapontamento foi que a editora recusou quaisquer outros livros. Mas 3 livros foram realmente publicados em capa dura por outra editora na Grã-Bretanha. Mas era uma menor, uma empresa editorial menos conhecida. E não havia a mesma distribuição. Houve também traduções em outras línguas, mas não na mesma escala de A Terceira Visão. Isso, é claro, significava menos dinheiro. E dinheiro, de mau gosto que seja, era a razão para a escrita. O dinheiro necessário para fazer o trabalho real. O público leitor, na melhor das hipóteses, é inconstante, como qualquer escritor sabe. Mas agora a incerteza de royalties era uma preocupação. E Chen não estava preparado para palestras ou aparecer em público, para aumentar sua renda, como a maioria dos escritores são forçados a fazer. O agente, Cecil Banks, continuou a representar Chen, até se aposentar da empresa. E este era um conforto. De modo que isso fez uma diferença na correspondência de fãs, que talvez tenha sido uma coisa boa. Agora, as pessoas que escreviam eram mais sérias e, portanto, não influenciadas por qualquer má publicidade. Mas havia muito menos cartas do que antes, embora ainda o suficiente para nos manter ocupados. Era uma indicação de como a mídia é poderosa no controle do pensamento das massas. Deve ser verdade. Estava no jornal. As pessoas dizem. Muitas vezes, nada está mais longe da verdade do que aquilo que a imprensa é capaz de inteligentemente apontar para um público crédulo. A principal diferença, no entanto, estava no ser mesmo de Chen. Ele se tornou mais defensivo, com ainda mais ojeriza de ver pessoas. Ele havia sido gravemente ferido. A longo prazo, isto é, ao longo dos anos, pode até ter prejudicado sua capacidade psíquica, embora isso não fosse aparente em um demasiado longo período. Ele sempre foi inábil em tolerar buscadores de sensação superficiais. Mas, anteriormente, pelo menos, tinha sido civilizado. Agora parecia que ele tinha que ser ofensivo, por vezes, para mantê-los longe. Isto foi, infelizmente, o porquê ele ganhou uma má reputação em certos círculos. E ocorria ser uma reputação injusta e imerecida. Depois, houve a polêmica sobre quem ele era. Deixe-me explicar como a história do encanador se originou. O primeiro marido de Raabe
deve ter sido um homem interessante, embora eu formei a opinião de que fosse fraco de determinadas maneiras. Apresso-me a dizer que eu poderia estar errada nessa avaliação. Eu nunca o conheci. Ele há muito que partira. Meu entendimento era que seu pai tinha sido dono de uma empresa de encanamento em Devonshire, mas duvido muito que ele ou seu filho teriam conhecido como consertar as dezenas de coisas que consertavam encanadores. Eles deixavam isso a seus empregados. Parece este primeiro marido ter sido um pouco desajustado. Mais uma vez, estou supondo, porque discutimos muito raramente ele. Mas o tinha um interesse muito maior do que o de costume em assuntos esotéricos e metafísicos. Tinha, ou então eu acredito que tinha, trabalhado com fotografia para fazer a aura visível em filme, ou para capturar o astral. Mas não teve sucesso, e não pôde sequer compreender conscientemente o motivo de estar fazendo isso, ou exatamente o que estava fazendo. Obviamente, ele sabia que havia algo que deveria estar fazendo, porém, não ficava claro o que. A menos que você seja psíquico e entenda sua habilidade, muitas vezes há confusão, de modo igual a uma linha telefônica cruzada. Você está aborrecido e infeliz o tempo todo, porque não pode passar através do véu até o seu ser divino e ver as coisas claramente. Porém, sabe que há algo que você deveria estar fazendo. Mas o que é? Bem, essa parte não é clara. Ele estava deprimido e pronto para desistir. Assim, Chen tomou seu lugar e permitiu que ele saísse. Permitiu seu karma ser lavado. Chen tomou seu espaço. O trabalho tinha que ser feito. Isso é realmente tudo o que havia sobre ele. Tivemos longas discussões a respeito de Chen escrever um livro descrevendo isto e explicar a tomada de um outro corpo. Transmigração, como é chamado. Ele sentiu que era necessário dizer como isso era. Raabe, por outro lado, se opôs a ele escrever qualquer coisa do tipo. Ela reclamou que ele não queria ser acreditado. O público poderia pensar que ele estava completamente louco. Isso simplesmente não era o tipo de coisa que você tentaria explicar para pessoas que eram esotericamente ignorantes. Eu tinha tanta fé em Chen que concordei com ele. Eu raciocinei que, mesmo se ele não fosse crido na época, poderia muito bem sê-lo vindicado no futuro. E eu ainda acredito que seja o caso. Sua maneira de contar uma história era emocionante e poderia ser lida por qualquer pessoa. O que o leitor pegava, cabia a ele ou a ela. Você poderia lê-lo como uma história fantástica hoje, e amanhã poderia lê-lo como um relato verdadeiro e vital. O resultado foi que ele escreveu acerca de suas experiências depois que ele deixou o Tibete. Escreveu sobre o assumir
o corpo de um outro, e escreveu-o em sua própria maneira inimitável. O tipo de livro que não se pode largar, porque ele pega e o leva junto como um thriller. Se você vai acreditar ou não, você ainda é obrigado a lê-lo. Mas sempre mantive que, embora todos os seus livros se tornassem best-sellers, e escreveu 20, e em um, pelo menos, só em um, A Terceira Visão, ele colocou seu coração, porque após seu coração estava quebrado. Era o que realmente tinha ocorrido como resultado das mentiras e insinuações sobre ele. Isso quebrou seu coração, porém não seu espírito invencível. Ele continuou em face a tudo isso. Mesmo agora, tanto tempo após, as teorias abundam sobre quem Lubzan Rampa realmente era. Alguns dizem que os livros foram escritos por um grupo de graduados universitários. Outros que ele estava transcrevendo o ditado do outro lado. E outros ainda que ele era um psíquico descrevendo uma vida passada. Mas a verdade é extremamente como ele a deu. Ele pode ter usado um pouco de licença poética para torná-la mais legível. Mas todos os escritores fazem isso. Não há nada a ser ganho em escrever uma grande obra tão chata que ninguém vai além do primeiro capítulo. E então, profundamente entediado, relega à prateleira de cima, onde ela permanecerá para sempre, não lida. Continuamos nossas vidas na Irlanda por um tempo. Se os moradores realizaram alguma coisa contra nós, eles a mantiveram escondida. Os irlandeses têm conhecido tantos problemas que fazem o seu melhor para evitar mais e parecer amigáveis. E, de fato, são genuinamente amigáveis. Porque querem que as coisas saiam bem. O tempo estava acabando, no entanto, e todos nós sabíamos que em pouco tempo estaríamos indo embora. Chen não gostava de fixar raízes. Ele precisava se mover e ganhar novas experiências. A coisa que finalmente nos mobilizou foi que Norton decidiu comprar uma pequena casa de pedra sobre a falésia. Nosso senhorio vivia em Sutton Cross e tinha a casa à venda há algum tempo, mas sem compradores. Não houve interessados, isto é, até que o bom e velho Norton veio com sua maneira disruptiva de fazer as coisas. É difícil saber quais eram os seus motivos. Se era verdadeiramente altruísmo e queria ajudar Chen, dando-lhe uma casa para morar onde não precisaria pagar aluguel, ou se ele acreditava que fazer isso lhe daria poder sobre a situação. Como eu não tinha uma grande boa vontade para com o pobre Norton, estou inclinada a crer na última hipótese. Seja qual fosse a verdade, Chen anunciou que se Norton queria dar a casa, muito bem, mas ele não ficaria hospedado junto lá de qualquer modo. Então, esse foi o fim disso, e o final de nosso contato com Norton, que se ofendeu e viu Chen como um ingrato, e saiu
de nossas vidas sem lágrimas de nossa parte. E possivelmente só com birras em seu temperamento. A América do Norte era a nossa próxima meta. Realmente queríamos ir para os Estados Unidos, mas isso foi frustrado, porque Chen tinha cicatrizes de tuberculose em seus pulmões, o que era inaceitável para a imigração para os EUA. O Canadá parecia a escolha óbvia, e de fato, a única outra possibilidade. E começamos um negócio longo de preenchimento de papéis, passando por exames médicos, exames, etc. Antes de partirmos, eu queria ver Lady Jane e dizer adeus. Ela era uma pessoa que eu gostava e admirava, e sabia que estava doente. Fui até o castelo de tarde e encontrei-a deitada em sua cama, quase uma figura mítica. O dossel era enorme, e as cortinas penduradas, desgastadas e caindo aos pedaços. Havia uma banqueta colocada ao lado da cama. Do contrário, seria alta demais para subir. A longa janela estreita mirava para o que tinha sido o jardim. E ainda era, em um sentido. E o sol caía em longas setas sobre a colcha. Ping estava a seus pés, guardando sua dona amada. Só ele e Maggie estavam lá para cuidar dela no que nós todos sabíamos ser sua última doença. Ela se recusou a ir para o hospital e seguiu com as frequentes visitas do médico e do padre. Suas bochechas, uma vez brilhantes, estavam amareladas, e a pele bem apertada, com os olhos afundados. Eu não tinha vontade de prolongar minha visita. Seria muito cansativo para ela e muito doloroso para mim. Mas antes de eu sair, ela me disse: "Sua vida não será fácil, você sabe. Nunca é com um gênio, mas ela vai valer a pena." Senti uma afinidade e um entendimento com ela como eu raramente encontrava com outras pessoas. Apesar de nossas vidas haverem se tocado brevemente. Senti que tínhamos nos conhecido uma a outra em muitas, muitas vidas anteriores. E acho que nós duas sabíamos que nossos caminhos se cruzariam novamente. Nesse mesmo dia, à noite, quando cheguei em casa, Raab me entregou uma carta. Era de Marte, e me encantei ao ouvir dela. Deparei-me com sua missiva só no outro dia, entre os meus papéis. Prezada senhora, eu estou tomando a liberdade de escrever para você para dizer-lhe que a minha sobrinha está muito feliz com as roupas que você disse que eu podia pegar do seu guarda-roupa. Espero que tenha feito certo em tomar o cetim vermelho bonito que você usou para seu noivado. Ela está indo para um casamento em Saint-Oncy e ficou lindo nesse, igual a uma lady. Eu me debrucei em cima desse um pouco e soltei as costuras laterais, e coube-lhe muito bem. Muitas vezes eu faço uma pequena prece para você, senhora. Deus a cuidará. Respeitosamente, Margarete Martin. E assim termina mais um capítulo. Muito obrigado por você estar aqui. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar, se inscreva no canal. E se você gostou desse conteúdo e quiser ajudar nosso canal a
melhorar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo, por favor, a chave Pix está logo abaixo, na descrição. Então, a gente se vê no próximo áudio e no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais!